Olá, meus irmãos, bem-vindo a mais um Momento Teologando. Pastor Anderson Macedo mais uma vez com você, com mais um conteúdo para abençoar a sua vida, transmitir conhecimento, tá? Nós vamos falar hoje sobre a igreja e a assistência social. Como a igreja deve lidar com esse assunto, com a assistência aos necessitados, aos pobres, aos menos favorecidos, tanto da comunidade cristã quanto daqueles que necessitam, independente se fazem parte da igreja ou não. Bem, desde o período veterotestamentário, isso é, lá no Antigo Testamento, que Deus já tinha estabelecido leis que regulamentavam a colheita. Com isso, os segadores, os fazendeiros, os produtores, eles eram obrigados, por lei, a deixar grãos nos cantos para que os pobres necessitados, estrangeiros, viúvas, órfãos, os menos abastados pudessem colher aqueles grãos que eles deixavam ali. Então existiam leis que regulamentavam a colheita. O próprio Deus estabeleceu esses critérios, essas leis, esses mandamentos para que amparassem o necessitado. Se você for ler Isaías capítulo 1, você vai ver Deus repreendendo o povo através do profeta Isaías, simplesmente porque tinha esquecido do necessitado, do pobre, da viúva em geral, que eram as pessoas menos favorecidas naquela época, os estrangeiros, pobres, viúvas, órfãos. Então Deus repreendia o povo quando ficava desleixado com a atenção aos necessitados. Então você percebe que o próprio Deus se importava com isso, se importava com esse tipo de cuidado, com esse tipo de zelo. Isso foi tão importante que no Novo Testamento, no capítulo 6 do livro de Atos, ali é criado um departamento de obra social. A gente pode dizer assim em nossa língua hoje, um departamento de obra social. Ali foi criado um departamento de diaconia eclesiológica, diaconia dentro da igreja, isto é, o serviço na igreja, o serviço que amparava e que dava assistência aos necessitados. Os apóstolos estavam muito focados na pregação, na palavra, na oração, no trabalho espiritual, que é importante para a igreja, e estava deixando de lado os cuidados aos necessitados. E ali no capítulo 6 de Atos, é escolhido seis homens aptos, capazes, foram escolhidos para que servissem as mesas, isso é, desse assistência, provisão, atenção aos menos favorecidos, aos mais necessitados. Então você percebe que existe essa importância, a própria Bíblia dá essa importância e é nosso dever fazer isso. Agora, nos primeiros séculos da igreja, era uma marca característica da igreja primitiva e eles tinham como obrigação, se você for ler literaturas, obras, documentos da história eclesiástica, da história da igreja, você vai perceber isso, que era uma marca característica da igreja primitiva e de cristãos do primeiro século ou dos primeiros séculos amparar, ajudar, dar assistência aos pobres, aos necessitados, aqueles menos favorecidos, porque quando eles faziam isso, a história narra que quando eles faziam isso, eles sentiam como se estivessem comunicando, manifestando o próprio amor de Deus para com o homem, o próprio amor de Deus para com o indivíduo. Então isso se tornou uma marca no cristianismo primitivo, uma marca para a igreja primitiva. Eles não deixaram isso de lado. É certo que depois teve algumas opiniões antagônicas a esse ato, a essa prática, mas era majoritária e prevalecia essa opinião e esse comportamento de assistência aos necessitados. Era tão intenso isso, era tão comum, era tão presente, que até no sepultamento, se uma família pobre, uma família menos favorecida, algum ente querido deles morresse, a igreja tinha esse dever, essa obrigação de auxiliar, de ajudar nos custos para um velório, para o enterro digno e humano. Então, até no enterro, eles tinham assistência. Então, os doentes, os idosos, os órfãos, as viúvas eram amparados pela igreja. Isso era uma marca tanto no Antigo Testamento como uma marca, repito, característica da igreja primitiva e cristãos do primeiro século. E Deus se agrada disso. Então, gente, o que é que eu digo com isso? Uma igreja hoje que não tem nenhum tipo de ação social, de assistência aos necessitados, nenhum tipo, ela não comunica o Evangelho de Cristo. Ela não comunica o Evangelho de Cristo.
É claro que cada igreja deve fazer esse tipo de trabalho de ação dentro de suas condições, dentro da sua realidade. Umas têm melhores condições, outras têm menos condições, mas o que importa é fazer. As obras, as ações, qualquer que seja elas não atraem mérito salvífico para o homem. Ou seja, não atraem nenhum mérito de salvação para o homem. Tá? Então, essas obras não servem para salvar indivíduo nenhum. Mas aquele que é salvo deve praticar essas boas obras. A igreja salva e remida pratica essas obras, deve assistir o necessitado, não para ser salva, porque ela já foi salva, a igreja, por Cristo, pela graça, mediante a fé, mas porque ela já é salva por Cristo. E faz parte da conduta, da obra, da ação, da vida da igreja, de um salvo, praticar essas boas obras. Então, enquanto igrejas ficam por aí enriquecendo cantores e pregadores, dando valores exorbitantes e abusivos, pessoas dentro de sua comunidade, dentro de sua igreja, estão padecendo, estão doentes, precisando de um exame caro, precisando de uma cirurgia, precisando pagar uma conta de luz, de água, passando necessidades. Então, e essas pessoas ficam pagando valores altíssimos e abusivos a cantores e a pregadores. Mas Deus vai cobrar, porque a carta aos Hebreus diz que os pastores darão contas a Deus das ovelhas do Senhor, do seu pastoreio. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas o dinheiro é seu, a igreja é sua, o caixa é seu, você faz o que você quiser com isso. Mas sabe que um dia a prestação de contas vai chegar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muita cautela com isso, porque o dinheiro está na igreja, é da igreja, mas entra pelo trabalho do povo. É o povo que contribui, é o povo que trabalha, tá? O povo que trabalha, que derrama seu suor, que tem seu salário, que está ali contribuindo voluntariamente, de coração aberto. Então, esse investimento tem que ter o retorno. Inclusive, um dos objetivos do dízimo e ofertas na Bíblia era amparar os pobres e os necessitados, era ajudá-los. Então, periodicamente, aquele investimento, aquele recurso que entrava, era aplicado também na ajuda, na assistência, não só dos sacerdotes, do templo, do trabalho da casa do Senhor, mas também na ajuda aos necessitados. Esse era um dos objetivos e uma das finalidades dos dízimos e ofertas. Quem estuda a palavra de Deus sabe que o que eu estou falando não é mentira, sabe que o que eu estou falando é verdade. Então, enquanto alguns ficam aí só engordando e dando vida de luxo, não é? Vida abastada a cantores e pregadores que cobram fortunas para ir cantar e pregar em suas igrejas. Perceba se não tem pessoas na sua igreja passando necessidade, precisando, necessitando. Sua igreja desenvolve algum tipo de trabalho social? Desenvolve algum tipo de trabalho de assistência? Sua igreja assiste o necessitado, assiste aquele que precisa, aquele que é menos favorecido? A gente tem que se atentar para isso, porque a igreja primitiva, Cristo, e até no Antigo Testamento, esse tipo de assistência, de obra social, fazia parte, era característica do povo dele. Então, igrejas que não fazem esse tipo de trabalho, de nenhuma forma, elas não comunicam o evangelho genuíno de Cristo. E outra, elas estão tirando a marca original do evangelho. Que Deus abençoe sua vida. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, curta, comente, compartilhe, joga nos seus stories aí, envie para outras pessoas. Se você está vendo pelo YouTube esse vídeo, se inscreve aí embaixo em inscrever-se e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que Deus te abençoe.